Olá, sou Alan Silva Moreira e hoje venho apresentar sobre as doenças da cana-de-açúcar. Bem, de acordo com a literatura, já foram catalogados e registrados 177 doenças que acometem a cultura da cana-de-açúcar por todo o mundo. Desse total, no Brasil, onde a cultura ela já exerce uma grande importância histórica, já foram registrados mais de 40 dessas doenças, das quais, entre as principais, nós temos o carvão da cana, a escaldadura das folhas, o raquitismo da soqueira, o mosaico, a estria vermelha, a mancha parda, a ferrugem marrom, a podridão vermelha, a podridão abacaxi e a ferrugem alaranjada. Mais recentemente, a ferrugem alaranjada ela tem sido considerada uma das doenças que mais ameaçam a cultura da cana. E nos últimos anos ela tem cada vez mais se destacado entre as doenças de maior importância para a cana aqui no Brasil. Mas abordaremos cada uma dessas doenças nos próximos slides. O carvão é uma doença causada por fungo e sua disseminação ocorre principalmente por correntes aéreas, plantio de mudas contaminadas e o próprio solo contaminado. Embora, teoricamente, os esporos do fungo, que é responsável pela ocorrência do carvão na cana, sejam considerados esporos pesados, eles conseguem ainda ser transportados através do vento, pelo menos de uma distância de mais ou menos 1.000 metros. Afora também, quando se ocorre a incidência de fortes chuvas no canavial, esses esporos eles conseguem ainda ser transportados através da água de uma planta para outra. Entretanto, a principal forma de contaminação dessa doença, de disseminação dessa doença, é através de mudas contaminadas, uma vez que esse é um fungo parasita obrigatório, é um fungo que ataca meristemas. Logo, quando se produz mudas de cana a partir de meristemas contaminados, essas mudas oriundas desses meristemas vão ser a porta de entrada para a contaminação de toda uma plantação de cana. Embora o sinal típico da ocorrência do carvão na cana seja a emissão dos chicotes, que são essas estruturas recobertas por essa fuligem preta, que imita, é semelhante ao pó do carvão, outros sintomas podem ser observados anteriormente à produção desses chicotes, como o afinamento dos calmos, o superbrotamento das torceiras, o desenvolvimento de gemas laterais, afora também o subdesenvolvimento, o mau desenvolvimento da planta de cana. Os chicotes, eles saem no meristema apical da cana-de-açúcar, justamente porque esse é um fungo que ataca meristemas. Só que esses chicotes eles só surgem na planta contaminada em torno de 100 dias após a infecção. Logo, é importante se atentar a outros sintomas que podem ser fortes indícios da ocorrência da contaminação do carvão, como esses sintomas citados anteriormente. Para o controle da doença, algumas medidas adotadas estão o uso de variedades que sejam resistentes ou tolerantes, o plantio de viveiros em solos que não sejam contaminados e que também sejam isolados de canaviais com alta infestação. Afora também recomenda-se que se faça a eliminação dos focos de ocorrência do carvão. Para as plantas que já foram contaminadas com carvão, esses chicotes eles devem ser retirados e ensacados e toda a touceira de onde estava esse chicote ela deve ser eliminada. Contudo, a retirada desses chicotes deve ocorrer na época certa, quando essa estrutura ainda está jovem e esses esporos que recobrem todo o chicote, eles ainda não se disseminaram por todo o canavial. Logo, é importante se saber conhecer o ciclo da doença e se fazer todo um monitoramento periódico para conseguir identificar a época certa para fazer a retirada e eliminação dessas plantas indesejáveis. E essa doença ela pode ultrapassar 30% de prejuízo na redução da produtividade da cana. Além do carvão, temos ainda a ocorrência do mosaico, uma doença agora virótica, que é disseminada por pulgões e material vegetativo que seja proveniente de plantas doentes. Essa é uma doença que ela é caracterizada pelo aparecimento de manchas de tons alternados, de verde claro e verde escuro, geralmente nas folhas mais jovens da cana-de-açúcar, como ilustra a imagem. Já em variedades mais suscetíveis à doença, é possível ainda observar o aparecimento desses sintomas não só nas folhas, mas também no próprio colmo. Um ponto importante é que a população de pulgões transmissores do vírus é favorecida normalmente pela presença de outras culturas gramíneas ao redor do canavial, como por exemplo o milho, sorgo, arroz, ali na proximidade da plantação. Logo, quando se trata do controle dessa doença, é importante se evitar essas culturas gramíneas na proximidade dos viveiros
das mudas de cana-de-açúcar, justamente para diminuir a incidência desses pulgões que podem ser potenciais transmissores desse vírus. No que se refere ainda ao controle da doença, algumas medidas adotadas são o uso de variedades de cana que sejam resistentes ou tolerantes a esse vírus, além também do emprego de mudas que sejam sadias, para fazer a composição, a formação dessa plantação. E essa doença, o mosaico da cana, pode provocar danos que ultrapassam 85% de redução da produtividade. Logo, é uma doença que merece atenção. A escaldadura das folhas também é uma doença típica da cana, sendo causada por uma bactéria, a Xanthomonas albilíneas. Essa bactéria ela se dissemina principalmente através de mudas contaminadas, instrumentos de corte e a própria permanência de plantas de cana de cultivos anteriores, as plantas de cana voluntárias. Para essa doença podem ocorrer 3 tipos básicos de sintomas, o que por muitas vezes acaba por dificultar a identificação das plantas infectadas, as plantas doentes. O primeiro tipo de sintoma ele é chamado de latência, que não é bem observado externamente na planta, mas sim internamente, onde lá nos colmos maduros há alteração da coloração dos vasos, se assemelhando muito ao que ocorre com a cana-de-açúcar, que é portadora de raquitismo, onde a coloração interna desses nós ele acaba ficando com essa coloração mais escura. O segundo tipo de sintoma é o sintoma crônico, que é bem clássico da escaldadura, que constitui basicamente o aparecimento dessas estrias brancas longitudinais de largura variável por todo o limbo foliar da cana, podendo descer até a altura da bainha. E como terceiro sintoma, temos a queima das folhas, a intensa brotação lateral, começando da base para o ápice da planta, e o grande número de canas mortas. Entretanto, esse terceiro tipo de sintoma ele só ocorre em condições que sejam extremamente favoráveis à doença, em associação com variedades de cana que sejam muito suscetíveis. Para controlar a escaldadura das folhas, normalmente se faz uso de variedades de cana que sejam resistentes ou tolerantes, além também da realização da desinfecção dos instrumentos de corte para minimizar a disseminação da doença, além também de ser recomendado se fazer o uso de plantas que sejam sadias para se compor a plantação da cana-de-açúcar. Temos ainda o raquitismo da soqueira, uma doença também causada por bactéria que possui sua disseminação similar ao que ocorre com a escaldadura das folhas. Nessa doença, ela não apresenta sintomas específicos, o que acaba dificultando a identificação visual dessa doença. Contudo, as plantas doentes elas podem apresentar uma redução de crescimento e de forma eventual, ocasional, podem acabar surgindo pontuações avermelhadas no formato de vírgulas na região interna do nó, como demonstra a imagem. Para o controle do raquitismo, deve ser usado também as variedades que sejam resistentes ou tolerantes à bactéria, bem como também se fazer a desinfecção dos instrumentos de corte e o emprego de mudas sadias, além também de se poder fazer o uso de tratamento térmico para se fazer a mitigação da ocorrência dessa bactéria no canavial. A ferrugem marrom, que é uma doença causada pelo fungo Poxinia melanocéfala, que normalmente é responsável por causar o subdesenvolvimento da planta de cana-de-açúcar, o desenvolvimento dessa planta. Normalmente, quando se ocorre a infecção dessa ferrugem na cana-de-açúcar, é possível observar no início da infecção o aparecimento dos flecks, que são manchas que são visíveis nas duas superfícies das folhas. Com a evolução desses flecks, dessas manchas, há a formação das pústulas, que são visíveis apenas somente na porção abaxial das folhas, sendo comum também, na ocorrência dessa doença, observar a junção dessas pústulas, como mostra a imagem. Esse fungo, responsável pela ferrugem marrom, ele se dissemina também através do vento e pela água, e para o seu controle é adotado normalmente o uso das variedades que sejam resistentes ou tolerantes, bem como também o controle com fungicidas naquelas variedades de cana que são mais suscetíveis a esse tipo de ferrugem. Se tratando sobre ferrugens, temos também a ferrugem alaranjada, que é considerada uma das doenças que mais ameaçam a cultura da cana-de-açúcar e tendo surgido recentemente no Brasil, com o primeiro relato lá no ano de 2009. Já no início de 2010, ela se alastrando por várias plantações em diferentes estados, como Paraná, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e nas plantações de Minas Gerais. Da mesma maneira que a ferrugem marrom, vista anteriormente, essa é uma doença que é causada por um fungo,
sendo que o início da infecção só é possível notar a presença dos flex nas duas superfícies da folha da cana. A evolução desses flex irá formar as pústulas, visíveis só na parte abaxial das folhas, e a consequência do ataque desse fungo normalmente é o subdesenvolvimento, o mau desenvolvimento da planta, da cana-de-açúcar, sendo esse fungo, os esporos desse fungo, transmitidos por meio do vento e da água. Do lado direito, nós temos uma comparação entre o que é a ferrugem marrom e a ferrugem alaranjada, quando a gente consegue fazer essa diferenciação que se dá principalmente pela coloração dessas pústulas. No caso da ferrugem marrom, essas pústulas são mais de tonalidade marrom, e no caso da ferrugem alaranjada, elas são mais para amarelo, para laranja, um pouquinho avermelhadas. E para o controle dessa doença também é adotada a utilização de variedades que sejam resistentes ou tolerantes, e se é feito também o controle com fungicidas naquelas variedades que são mais suscetíveis a esse tipo de ferrugem. Sobre as doenças causadas por bactéria, temos as estrias vermelhas, que se manifestam com o aparecimento de dois tipos de sintomas, os quais muitas vezes eles acabam aparecendo juntos na planta, da cana-de-açúcar. São eles, o primeiro, o aparecimento das próprias estrias vermelhas, que são essas estrias paralelas à nervura central, e o segundo é a ocorrência da podridão do topo, que pode ocorrer seja a partir dessas infecções nas folhas ou diretamente a partir da infecção do colmo ou das próprias gemas. Para esse sintoma da podridão do topo, ainda é comum ocorrer o aparecimento de um odor muito forte, desagradável, que pode ser sentido nas proximidades do canavial, que muitas vezes acaba sendo utilizado como um indicativo para a ocorrência dessa doença na plantação. Essa bactéria, que é responsável pelas estrias vermelhas, ela pode ser disseminada tanto pela água quanto pelo vento, e ela é muito comum de ocorrer em regiões que possuem uma alta umidade e a presença de solos férteis. Para o seu controle, é recomendado também se fazer o uso de variedades que sejam resistentes ou tolerantes ao ataque dessa bactéria. Nos canaviais, uma outra doença que pode surgir é a podridão abacaxi, que é causada por um fungo, normalmente de ocorrência no inverno. Os sintomas dessa podridão mais comuns são as falhas das brotações, principalmente naquelas plantações que são feitas de forma tardia no início do inverno. No interior daqueles toletes que são atacados por esse fungo, normalmente é comum se observar uma coloração amarela ou pardescente que acaba evoluindo para uma coloração preta. Nesses toletes que são atacados, eles acabam exalando um cheiro característico de abacaxi maduro, o que justifica o nome comum dessa doença. A disseminação desse fungo ocorre tanto por meio de solos, mudas contaminadas ou ainda pelos esporos transportados pelo vento, e para controlar essa doença pode ser feito o emprego de fungicidas, mas o ideal é que também se faça o manejo correto da época de plantio, bem como a utilização de insumos que favoreçam e estimulam o rápido desenvolvimento da cultura em plantios de inverno. Na cultura da cana ocorre também a síndrome do amarelecimento da folha, conhecido também como amarelinho. Essa é uma doença cujo agente causal ainda está em discussão. No Brasil, lá em 1997, foi relatado o vírus SCYLV. No entanto, a doença pode ser associada também à ocorrência de um fitoplasma. Dessa forma, o agente causal específico dessa síndrome ainda está em discussão, mas a maioria dos estudiosos acredita que ela seja de fato desenvolvida a partir desse vírus, principalmente. Os sintomas dessa síndrome podem ser vistos nas folhas, cuja nervura central ela fica com intensa tonalidade amarela na parte inferior e arroxeada na parte superior, como mostra a imagem. Além disso, o sistema radicular da planta ele fica muito reduzido e superficial, o que acaba reduzindo o teor de açúcar dos colmos e o seu próprio acúmulo nas nervuras da planta, o que acaba por resultar em perdas de produtividade até 50%. Esses vírus causadores da síndrome eles são transmitidos pelos pulgões, Melanaphe sacchari e Rhopalose fumites, conhecidos da imagem, e algumas maneiras de controlar a ocorrência dessa doença na cana-de-açúcar é principalmente a utilização de variedades que sejam resistentes ou tolerantes e a utilização de mudas sadias para a composição dessa plantação. A mancha de curvulária é uma doença causada pelo fungo Curvularia inequalis, que foi descoberto recentemente, tendo seu primeiro relato lá no ano de 2010.
Essa doença ela pode ocasionar a morte das plântulas lá no processo de produção das mudas pré-brotadas da cana-de-açúcar e no campo ela pode causar também alguns sintomas severos, como o aparecimento de manchas nas bainhas ou nas folhas, que pode levar ao secamento total foliar da planta de cana-de-açúcar. Esses sintomas eles ainda podem evoluir para a formação de necrose dos colmos, normalmente com o aparecimento de uma depressão com massa de esporos, como ilustra essa primeira imagem. Para o controle dessa doença, a principal estratégia utilizada é utilizar de variedades de cana que sejam resistentes ao ataque desse fungo. Doença provocada pelo fungo Cercospora longips, a mancha parda é caracterizada por pequenas manchas no limbo foliar da planta de cana-de-açúcar. Inicialmente, essas manchas elas vão apresentar uma coloração vermelho escura e vão se distribuir por toda a folha da cana e vão acabar sendo delimitadas por um halo amarelo. Entretanto, com o avanço da doença, essas manchas elas acabam se alongando e acabam perdendo a presença desse halo amarelo, como ilustra esse esquema de evolução dos sintomas da mancha parda. A transmissão dos esporos do fungo causador dessa doença pode ocorrer tanto pelo vento quanto pela água da chuva, e os prejuízos causados por essa doença normalmente eles não são considerados significativos. Entretanto, ainda assim é importante fazer seu controle, e a principal estratégia, metodologia aplicada e recomendada é se fazer o cultivo de variedades de cana que sejam resistentes ou tolerantes a esse fungo. A mancha anelar é uma doença provocada também por um fungo e é caracterizada pelo aparecimento de manchas de tamanhos variáveis no limbo foliar. Essas manchas elas tendem a ocorrer principalmente nas folhas mais velhas e acabam apresentando um contorno preto com o interior branco, como mostra essas imagens. Os esporos do fungo eles são carregados tanto pelo vento quanto pela água da chuva, e os prejuízos causados pela doença normalmente não são considerados significativos. Ainda assim, para o seu controle, deve-se optar por variedades que sejam resistentes ou tolerantes. Doença provocada pelo fungo Coletrotrincum falcatum, a podridão vermelha é caracterizada pelo aparecimento de lesões avermelhadas na nervura central da folha e manchas vermelhas no interior do calmo. O fungo responsável pela ocorrência dessa doença, ele tem como porta de entrada os orifícios, ferimentos presentes no colmo da planta da cana para conseguir colonizar o interior da planta. Muitas vezes esses orifícios, essas aberturas são provenientes do ataque de pragas que acabam por danificar a planta da cana. A disseminação desse fungo pode ocorrer tanto pelo vento quanto pela água, e além disso, a realização da colheita mecanizada e o aumento da ocorrência de palhada no solo pode acabar aumentando a presença do inóculo desse fungo a campo. O manejo da doença pode ser feito pela seleção de variedades resistentes ou tolerantes, bem como pelo controle de pragas, principalmente da broca da cana-de-açúcar, que normalmente são responsáveis por causar ferimentos e essas aberturas na planta da cana, abrindo margem para a entrada desse fungo. O pocabonio também é uma doença causada por fungo, pelo Fusarium moliniforme, e é uma doença que é caracterizada por sintomas nas folhas, como a formação de clorose na base das folhas jovens, estrias marrons avermelhadas, mas principalmente pela ocorrência de deformação do limbo foliar, como pode ser visualizado nessa imagem. Ademais, no palmito da cana ainda podem ocorrer regiões na região meristemática, o que pode originar gomos tortos e mal formados, podendo, naqueles casos mais extremos, naquelas variedades de cana mais suscetíveis, acabar resultando na morte desse meristema apical. Os esporos desse fungo eles são também podem ser transportados tanto pelo vento quanto pela água, e para o controle dessa incidência dessa doença, a principal estratégia utilizada é o emprego de variedades resistentes ao seu ataque. Não mais, obrigado pela atenção.